significa. Vocês estão entrando no Evangelho agora, Deus pode estar querendo tratar vocês e fazer vocês esperar com paciência, sofrer o que tem de sofrer aqui, para depois classificar, vou mudar de igreja e tal. Não quer mudar, não muda. Agora, se eu fosse você, eu não mudava. Deus não está mandando te dizer nada não, mas o discernimento está falando alto. O discernimento eu percebo. Se eu fosse você, eu não mudava. Ela mudou, depois teve que voltar de novo. Mudou depois de algum tempo. Ela, meu irmão Paulo, voltei. Eu falei, não, cara, você não deveria nem ter saído. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava, tentava falar mal, eu atacava ela na frente dela. Falava na frente do seu esposo, estou dizendo a você, você está errado e está falando mal dele. Eu não vim aqui para falar mal dele, eu vim aqui e ele achando que eu estava jogando no... Meu irmão, crente que foi sarado por Deus é para sofrer. Crente que foi sarado por Deus é para levar um prejuízo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sendo Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus, mas foi chamado de Beelzebul, foi chamado de filho de prostituição, foi chamado de todo nome e só veio amar. Só veio mostrar o que era amor e morreu pelos próprios que estavam o acusando. O que é que eu vou fazer? Eu vou descer daquilo que eu já adquiri com Deus. Irmão, cada um de nós sabemos o que nós já adquirimos com Deus. Eu posso falar por mim, você fala por você. Eu sei o que eu já adquiri com Deus. Eu vou perder, irmão, o mundo está aqui, ó, a mediocridade do mundo está aqui. E você, como igreja, está aqui. Você vai descer para se enquadrar com o mundo? Subtópico 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido, a oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha como ele começa dizendo, consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Deus. Se você abrir 1 Coríntios capítulo 2, no versos 12, a Bíblia vai dizer, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos... Abre aí, meu irmão. Alguns dos irmãos que tiver mais facilidade, a gente ganha tempo. 1 Coríntios 2, 12. Se eu não me esqueci o capítulo, uma revelação profunda ali. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Muito profundo, meu irmão. Nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Cristo com um objetivo. O objetivo dentro desse contexto aí primordial foi para que pudéssemos compreender o que por Ele nos foi dado gratuitamente. O homem só pode entender a dimensão do amor que não foi revelado por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É por isso que o mundo não consegue entender a dimensão daquilo que Cristo já fez. E ele precisa somente se entregar a esse amor, porque não tem o Espírito. É o Espírito que traz essa compreensão. Antigamente, Adailson e eu, irmão, nós que viemos de um mundo parecido, estávamos lá em vidas errôneas. Nós desconhecíamos esse amor, não estávamos nem aí para o amor, para Deus, porque não tínhamos o Espírito. Hoje você tem. Hoje você consegue entender o que por Deus foi te dado gratuitamente. Hoje eu paro e falo, meu Deus, se eu morresse naquela vida, onde eu estava hoje? Eu falo, rapaz, o quão grande foi o amor de Cristo por mim, ao permitir que eu não morresse e estivesse aqui hoje para reconhecer a graça. Amém, Jesus, aleluia. É interessante essa parte da identidade, quando a gente analisa um pouquinho, que a ideia de identidade come com a ideia de ser algo ser forte, ser fraco, ser médio, sabe? E o João escreve de tal maneira, com a intensidade tão alta, vou falar dessa forma, tudo
versículo de Efésios, as dimensões do amor de Deus, com algo foi, sabe, tão grande, que não dá nem para você imaginar a profundidade desse amor. É isso mesmo, meu irmão. Irmãos, me ajudem aí, meu irmão, a pregar, traga uma reflexão. Meu irmão, isso é tão interessante que, como você iniciou falando, intensidade, dá uma ideia assim, de fraco ou forte, ou seja, ele faz questão de destacar a intensidade que foi intenso em meio a um padrão de nível. Porque se tem intensidade, um exemplo, se eu falo, irmão, coloca mais intensidade na luz, é porque há a possibilidade de ter pouca e de ter muita. Mas a Bíblia fala que o amor de Deus foi tão intenso que não dá possibilidade nenhuma de esse amor revelado ser fraco. Não dá oportunidade e possibilidade nenhuma de que essa intensidade foi pouca intensidade, porque ele não descreveu o grau, ele falou que era intenso. Se ele dissesse, foi 1000, seria fraco, porque para 1000 tem 10.000. Se ele dissesse foi 1 trilhão, foi fraco, porque para 1 trilhão tem 20 trilhões, mas foi tal, ou seja, atingiu o nível máximo de intensidade que a compreensão humana pode imaginar. Você quer ver o que é o amor de Deus? Eu já falei isso aqui, vou tornar a falar. Imagine o planeta Terra aí. Imagine na sua mente. E eu perguntar a 2 pessoas qual foi o primeiro desenho que veio na mente. Imagine o amor de Deus. Imagine o mundo. Imagine aí. Imaginou, criou algum desenho na mente? Qual foi o que veio na mente da senhora? Imagine. O mundo. Imagine o mundo que foi que veio. O primeiro desenho que vem na mente da gente, qual é? Eu vejo assim as águas. As águas. Irmã Cris, qual foi o primeiro? Hã? Criação. Mas tem alguma forma? Essa criação teve? Se for quadrado, retângulo? Oi? Um globo. E a senhora? Embora nós não consigamos alcançar e atingir o fim da terra, todo lugar que a gente vá tem a terra e tem céu. Embora a gente vá e não consiga ver a limitação, você conseguiu delimitar dentro da sua mente o mundo. Eu falei, imagine o mundo, você conseguiu desenhar uma bola dentro da sua mente. Porque um globo é infinito, por mais que você rote, você nunca chega ao fim dele. Nunca chega ao fim. E ainda assim, meu irmão, nunca chegando ao fim, ela conseguiu desenhar dentro da mente dela um globo. Agora imagine o amor de Deus. Que desenho vem na sua mente? Imagine a eternidade de Deus. Que desenho vem na sua mente? Não vem figura nenhuma na sua mente. Imagine a eternidade aí, irmão. Vocês 3 que conseguiram imaginar o globo, que o mundo para vocês, dentro da mente de vocês, foram pequeno. Imagine a eternidade do amor de Deus. Tente imaginar. A gente pode até imaginar uma cadeira, mas na real compreensão não vem figura nenhuma para nós imaginar. O amor dele é indescritível. O amor dele é inimaginável, imensurável, o amor de Deus por nossas vidas. Amém, E o apóstolo fala aqui, ó. Aleluia. A ênfase recai em que Cristo nos amou, ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios da plenitude de Deus. Só queria falando sobre o enraizado e fundados em amor. Eu já fiz essa lição em Curitiba há 2 semanas atrás. E eu falei algo interessante, quando Paulo fala em enraizado, fala de fundamento, né? Estão fundados. E quando Cristo fala sobre 2 fundamentos, as 2 casas que foram edificadas, uma sobre a areia e outra sobre a rocha. Todas são construções, não é isso? A diferença é que uma está fundada na rocha, que não vai ser abalada, e outra fundada na questão da areia, que qualquer vento que viesse iria derrubar. Quando fala de fundados, aqui eu entendo uma seguinte forma, que o amor ele pode ser até um fundamento, e alguns amores pode estar fundado em areia, aparentemente é uma construção, mas quando essa construção é provada, acontece o quê? Se desmorona. Acho que tem que estar fundado na rocha, para quando ela for provada esse amor de fato, ele tem sustentação para se manter esse amor. É isso mesmo. É isso mesmo. Você vê que nessa parábola, aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica, a casa dos 2 sofre um ataque, mas só fica aquela que foi fundada no fundamento, ou seja, dentro desse contexto que nós estamos falando, só fica aquela que está enraizada no amor, porque vem sobre o ímpio, vem sobre o justo, vem sobre os 2 que tem a casa em pé.
mas só fica que foram fundamentadas no amor. 1 Coríntios 3, capítulo 3 fala que as obras de cada um será aprovada pelo fogo. Irmã Edilene, Deus não vai vir avaliar o porquê eu estou com a minha moto indo para a rótula da feirinha, dou uma carona a uma mulher num sol de meio-dia e falo, não, é porque é minha vizinha, eu considero, para não ir debaixo do sol quente. Deus vai sondar a intenção daquela obra. Ele vai dizer se a minha obra realmente foi obra de amor puro, que procede de um coração puro, ou foi com segundas intenções. Porque Romanos 2,16 diz que Jesus irá julgar o segredo do coração do homem. Não é a atitude, é o segredo por trás daquela atitude. Ou seja, o porquê eu chego para a irmã Adailson e coloco uma cadeira para ele sentar, porque eu amo ele mesmo, ou porque, sei lá, a calça dele é tão bonita que eu estou com inveja. E não quero mais ver, eu quero que fique atrás, escondido. Por quê? Qual é a intenção? Então Deus vai julgar isso. É a nossa intenção. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios que a obra de cada um será aprovada pelo fogo, e só há de permanecer aquelas que foram edificadas no fundamento. Dentro desse contexto que nós estamos falando, só há de permanecer a obra que foi edificada no amor, porque o amor tudo vence, o amor tudo suporta. Se a obra de alguém se desfizer, esse tal sofrerá dano, diz a palavra de Deus. E aqui no versos 3, hoje graças a Deus vai dar a gente cumprir a lista toda. No tópico 3, a bênção de Deus excede, ou seja, ultrapassa o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas, primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que eu amo. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Eu estou me trabalhando um pouco por causa desse lado, né? Olha o que ele faz questão de destacar aqui nesse versículo. O escritor faz questão de dizer que o pensamento de Deus, a vontade de Deus e as bênçãos espirituais ou físicas também de Deus para a nossa vida ultrapassa a nossa compreensão. E como eu falei aqui anteriormente, ele não é limitado apenas, embora deveria, fazer somente o que a gente pede. Lembra de Salomão? Ele disse, Salomão, pede o que quiseres. Salomão fala, Deus me dê sabedoria. Deus disse, te darei o que tu pediu, mas também te darei o que tu não pediu. Sabe por quê? Foi uma petição sábia. Foi um pedido que visava a edificação do corpo. Aí eu volto para o amor. Foi um pedido que verdadeiramente visava um coletivo, visava um conjunto, ou seja, Deus deu infinitamente mais do que ele pedia e do que ele pensava. Sabe por quê? Porque os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, não são pensamentos físicos, não são pensamentos reduzidos a uma atmosfera física, mas são pensamentos elevados para vos dar o fim que desejais. Deus usa o profeta Jeremias para escrever no capítulo 29, versos 11. Então os pensamentos de Deus são amplos. Os pensamentos de Deus não é de nos reduzir apenas a uma delimitação humana, porque nós somos reduzidos a hora, e Deus tem tempo, o tempo abrange um período mais amplo. Nós temos hora, uma hora estamos bem, outra hora não estamos, uma hora queremos, outra hora não queremos, mas Deus é o Senhor do tempo. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado, eis aqui. Então quando nós nos enquadramos na vontade do Senhor, que é eterna, nos enquadramos nessa vontade que é boa, é perfeita, é agradável, o homem entende as bênçãos que o espera. Olha o que ele começa dizendo. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra, ele faz questão de lembrar, ou seja, o sacrifício de vocês, Efésios, não estão sendo em vão, não. Continue orando, Paulo estava dizendo em outras palavras.
Continue pedindo. Porque se eu falo com você, ó, Adailson, vamos pedir ao nosso patrão amanhã, para a gente folgar amanhã pela tarde. Aí, para eu dar a entender a você que o meu patrão é tão misericordioso, o que é que eu vou falar? Eu vou trazer à sua lembrança um ato de misericórdia que ele já praticou para conosco. Eu vou dizer, lembra daquele mês passado? Eu vou levar sua mente para a bondade do patrão. Lembra daquele mês passado, quando a gente precisou levar a nossa filha no oftalmologista e ele nos deu um dia de folga? Eu vou trazer a sua mente, tentar trazer a sua compreensão, a entender que o nosso patrão é bom e por isso ele vai nos dar o que a gente está pedindo. E Paulo está dizendo, depois que ele dá uma declaração no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no verso, eu acho que é 18 a 20, no capítulo 3, ele diz, olha Efésios, e ele é infinitamente mais, para nos dar, ele é poderoso, melhor dizendo, e fiel, para nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está trazendo lembrança à mente dos Efésios de que Deus é bom, de que Deus não é o homem, de que Deus sabe se compadecer dos seus. Ele diz, vós que sois maus, sabeis da boa dádiva, quanto mais eu. Vê o juiz iníquo, sendo iníquo, ouviu a causa daquela mulher, quanto mais eu, que sou piedoso, sou longânimo, tardio e irado, tenho prazer em abençoar o meu corpo. Porque quem é que maltrata o corpo? Quem é que não alimenta o corpo? Quem é que não abençoa o seu corpo? Nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, Cristo, que é o cabeça, tem prazer em abençoar com bênçãos espirituais, com bênçãos físicas e com bênçãos em todos os sentidos que a nossa mente possa imaginar. Porque a Bíblia diz, o que não desceu ao coração do homem, você não imagina. O que o olho ainda não viu, imagina aí a glória do templo de Salomão, todo revestido em ouro. Imagina as construções das pirâmides antigas do Egito, tão desejável. A Bíblia diz que o olho ainda não viu. Imagina uma pedra de jaspe, que eu nem sei imaginar porque eu nunca vi, de safira, de carbúnculo, sidônio. Tente imaginar. Tudo isso aí o olho já viu. A Bíblia diz que isso é nada comparado às bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que eu amo. É nada. Quem quiser ficar aqui, fique. Eu estou viajando para Canaã Celeste ano. Eu também. Eu creio que você também. Mas os testemunhas que o reino para eles é aqui, o 7º dia que o reino para ele é aqui, eu estou dando um adeus para eles. Queria que eles fossem, porque lá tem espaço. Eu não quero ir para lá só, mãe. É por isso que eu amo meu irmão, eu ajudo o irmão para que vá comigo. Imagina eu chegar lá, eu vou ser completo porque Deus vai estar lá. Mas poxa, sei lá, eu vou cantar só. Irmã Edilene canta bem. Minha esposa louva, minha irmã Edilene, minha esposa louva bem. Presbítero Joilson, quando canta um hino aqui, coração puro, louva que é uma maravilha. Irmã Adailson, nunca vi louvando, mas eu sei que tem desejo, quando traz uma palavra, o Espírito se manifesta. O irmão entra naquele jeitinho dele, não sei pregar, mas quando abre a boca, eu vejo que Deus tem um desenvolvimento e tem dentro dele o espírito de adoração que o Senhor recebe. Eu vou falar sozinho? Amor de Deus. Aqui o subtópico 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Cristo Jesus. Grava isso aí. Adoração à glória é devida na igreja. Grava isso aí, viu? Vou voltar. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Cristo Jesus e em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, depois de trazer toda essa exposição de clareza para os irmãos, olha, ele é um Deus abençoador, é nele que estáis fortalecidos e arraigados com poder,
É Ele que é infinitamente além do que pensamos, além do que pedimos, além do que podemos imaginar. Paulo diz, nada mais justo de depois de estarmos com o coração cheio de fé, por meio da exposição da palavra, e saber que Ele faz, fez e vai continuar fazendo. Depois de o coração estar alicerçado em amor, alicerçado em confiança, nada mais é do que louvá-lo. Aleluia. Nada mais é do que adorá-lo, porque Ele é digno. Jesus, depois que foi tentado 40 dias, 40 noites ali jejuando e orando, os anjos o serviram. Aleluia. Os anjos o adorou, os anjos o adoraram, se prostrou, mostrando que depois de tudo que Ele faz por nós, Ele é digno de ser adorado. Aleluia. O anjo falou, poxa, Ele resistiu por todos. Jesus, quando resistiu no deserto, Ele estava olhando para nós que estaremos aqui hoje. Ele disse, Pai, não oro só por esses aqui que me viram, eu oro por aqueles que não me viram, mas virão a crer. Ele estava orando por nós, e é o escritor da declaração. Após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama, não. Que subtópico foi? Os dois. Foi 2? Foi. Não. Subtópico 2. Ah, é porque a página virou, tá a página. Aqui, olha o que o subtópico fala. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração, mas Deus não recebe adoração de qualquer um. Com convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por meio de Jesus e em todas as gerações. Ou seja, eu quero explicar isso aqui. Eu gosto muito de explicar para que fique claro. O convite não é como um convite qualquer. Depois de todas as bênçãos que você adquiriu de Deus, que Efésios adquiriu de Deus, Paulo fala, devemos o adorar em espírito e em verdade. Adoração a Deus, cuja glória é devida aonde? Na igreja. Quem deve adorar a Deus? Quem deve reconhecer as graças, as dádivas espirituais que foi nos dada gratuitamente? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o dele, para conhecer o que ele nos foi dado gratuitamente. Quem deve ser grato? A igreja. Quem não deve murmurar. Paulo disse que deve adorar é a igreja, adorar a Deus, aonde? No Espírito. Por meio de Jesus Cristo. É o caminho que nos deu acesso, porque não sabíamos o que era adoração. Não sabíamos o que era nos render diante dele, mas Jesus, quando veio, nos ensinou o caminho da adoração, e hoje, por meio do Espírito enviado de Cristo, nós podemos adorá-lo. Aleluia, Jesus. E aí Paulo encerra dizendo, em todas as gerações, não é só agora, porque se fosse agora, isso não chegava até nós, somente os Efésios. Toda a igreja está sentenciada em todas as gerações a render tributo àquele que é digno de toda a glória e de toda a honra. E saber que ele verdadeiramente acolheu a sua igreja. A Bíblia diz, fui achado pelos que não procuravam por mim. Aleluia. Chamarei povo meu, o que não é meu povo era nós, escarnecido pela mão do diabo. Quando os olhos dos homens não conseguem nos ver, os olhos de Deus continuam passeando a terra procurando os fiéis. Deus. Aleluia. Quem é esse povo? O sábio Salomão diz que é essa que aparece como a alva do dia, formosa como uma lua, brilhante como um sol e formidável como um exército com bandeira. É a igreja. A igreja que sabe triunfar em momentos de dificuldade porque adora. Aleluia. A igreja que é elevada a um nível de patamar por causa do Salmos 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Eu não estou sendo influenciado pelos acontecimentos daqui. Embora eu esteja aqui, esteja tendo coronavírus, embora eu esteja aqui, esteja AIDS no mundo, esteja o câncer, a igreja está em outro patamar, porque a igreja tem esperança. A esperança da igreja não está aqui, porque 1 Coríntios 15:19 diz que se eu espero em Deus aqui somente, eu sou o mais miserável de todos os homens. A esperança da igreja está lá. A esperança de coisas que olhos ainda não viu. Faraó não desfrutou de nada mediante ao que você vai desfrutar e eu vou desfrutar. Amém. Melhores legumes. Aleluia. O povo de Israel quis voltar para lá porque tinha as melhores comidas, tinha o melhor tudo. Mas aquilo que verdadeiramente é bom, Deus reservou para a sua igreja. Aquilo que verdadeiramente é bom, Deus reservou para aqueles que o amam. E quem é que ama a Deus senão nós, os que estamos alicerçados no seu poder, na sua vontade,
fazendo não mais a vontade dos pensamentos, mas a vontade dele, que nos guia por um caminho fértil, a vontade que nos guia por um campo de fé e nos faz entender que é ele que cumpre com aquilo que ele prometeu. A nossa família foi alcançada por essa graça. A nossa família está envolvida nessa graça porque nós cremos, por isso falamos, por isso estamos aqui, que a nossa família está aqui, no joelho, está no coração e consegue chegar até Deus, porque através de um justo eu pouparei a cidade, diz o Senhor Jesus. Aleluia. E aqui, para nós encerrarmos, o último, o subtópico 3 do tópico 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado, isso é fato, na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente atribuída para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure ou dure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase, para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Ou seja, olha o que eu entendi aqui, a igreja na igreja e em Cristo, quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Ou seja, Deus instituiu a sua igreja, Deus separou um povo no meio de um povo para dar a conhecer a sua glória, para que através desse povo Deus fosse glorificado e louvado na expressão exata da plenitude de Cristo. Porque a igreja não exalta a Deus somente aqui na terra, a igreja também exalta a Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então o escritor está dizendo que o objetivo pelo qual um dos levou Deus a instituir a igreja é porque Deus precisa ser glorificado. Aleluia. E isso não somente através da planta, e isso não somente através dos céus e da terra, porque até eles louvam a Deus. A Bíblia diz que os céus anunciam a glória do Senhor e o firmamento as obras das suas mãos. Mas o céu não é a imagem de Cristo, o céu é o trono de Cristo. A terra não é a imagem de Cristo, a terra é estrado dos seus pés. Deus falou, não, eu tenho que ser glorificado na minha imagem, na minha semelhança. Aleluia, Deus. Naquilo que vem de mim, porque eu soprei o fôlego de vida. Amém. Eu soprei do meu espírito. Então nada mais é do que eles que têm a primícia do espírito, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, eles que têm a primícia, me adorar na beleza da minha santidade. Aleluia. Nada melhor do que eu ser glorificado pelaquilo que eu mesmo dei. Grande Deus. Porque nós recebemos o Espírito para que pudéssemos devolver a Ele a adoração que lhe é devida, Aleluia. a gratidão que lhe é atribuída. Aí o escritor diz, ó, se a igreja está aqui na terra, a igreja não está porque caiu de paraquedas. A igreja está porque a igreja precisa crescer na graça e na compreensão do amor daquele que disse, vai, eu sou contigo. Aleluia. Daquele que preparou um campo de fé para a sua igreja, um campo de possibilidades para que a sua igreja possa se desvencilhar das astutas ciladas do diabo e render adoração a Ele. E entender que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim, meus amados irmãos. Eu queria só fazer uma rapidinho. É interessante que o apóstolo Paulo ele encerra essa oração, né, na igreja, e fala de que a glória que aparentemente é a da igreja, ou seja, às vezes nos gloriamos naquilo que exercemos em Deus, porque somos tendenciosos a isso, porque nós somos carnais, e às vezes aquilo que Deus opera na igreja achamos que é nosso, é de alguém que recebemos, mas a gente tem que ver que Paulo fala que essa glória vem de Deus através de nós revelada. Ou seja, o que nós precisamos entender é que aquilo que a igreja resplandece ao mundo, a glória, as maravilhas, as curas, a salvação de alma, tudo vem de Deus, e nada é nosso. Então recebemos essa glória através de Deus, e
glória à igreja, mas para que a igreja apresentasse ao mundo não a sua própria glória, mas a glória de Deus que está na nossa vida. Então eu não tenho do que me ufanar, eu não tenho do que dizer isso é meu, porque Paulo disse, tudo que tem é te dado, e se sabes que é te dado, porque vives como se não fora. A igreja tem o papel de apresentar Cristo ao mundo, de apresentar a glória de Cristo, o amor de Cristo, ou seja, são coisas que estão na igreja, mas não é da igreja, é virtudes espirituais que existindo na igreja faz com que a igreja seja uma igreja triunfante e poderosa no exercício que o Deus que o chamou o habilitou. E ele segue assim, e essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Aleluia. E assim eu encerro a minha fala, agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe. Continue abençoando nosso irmão Paulo. Nós fizemos a conclusão do trimestre